Então, vamos começar já então contando desta primeira experiência que eu tive depois de os meus 17 para 18 anos, quando Deus abriu mesmo os meus olhos espirituais e iniciou ali o meu entendimento, né, o discernimento espiritual do que Deus estava me mostrando. Bom, eu estava viajando nesse dia com um casal de amigos que eram cristãos também. A gente estava fazendo a obra de Deus nessa época, viajando, indo para uma igreja, voltando, mais ou menos isso. A gente estava vindo embora e a gente estava vindo de uma cidade para outra. Estávamos saindo da igreja e vindo embora de uma cidade para outra. Já estava bem tarde mesmo da noite. Era mais ou menos, se eu não me engano, de 11, uma meia-noite mais ou menos. E a gente estava dentro do carro e quando eu olhei dentro, a gente já estava na BR, né? Quando os meus olhos puderam ali contemplar no meio daquelas listras amarelas que tem na BR, Deus me fez ver. Deus permitiu que eu visse ali um espírito no meio da BR. Não era um anjo, tá bom? Já vou deixar claro aqui. Era um espírito maligno mesmo. Ali, gente, ele estava andando no meio da BR, no meio daquela lista mesmo, e os carros passando muito, assim, correndo muito, porque na BR os carros correm mesmo, né, o normal. De não andar muito devagar também, que é perigoso, né? E estavam os carros andando de um lado para o outro, assim, de um lado, do outro vindo correndo. E quando eu olhei, eu vi esse espírito. Gente, sério, eu não acreditei que eu estava vendo aquilo. Parecia que eu estava... eu pensei que eu estava sonhando, eu me beliscava assim, ó. Pegava em mim para ver se eu estava acordada, se não era um sonho, se não era uma visão em sonho, mas não era. Era uma visão com os olhos abertos mesmo. E esse espírito maligno, ele tinha sério mesmo, gente, sem brincadeira, ele tinha uns 4 metros de altura. Mais ou menos, ele era muito alto. Se ele não tivesse uns 4 metros aí, ele tava beirando uns 4 metros, viu? Ele era muito alto e ele tava com a capa preta, toda preta. Eu não via a cara dele, eu não via. Ele tava com a capa preta, parecendo uma capa de bruxo, daquelas coisas horripilantes, horríveis, só de cena de filme. Aquela capa preta que pegava uma capa que tampava a cabeça e vinha até no meio da cintura, e o resto era uma roupa preta, toda preta, batendo no chão e meia rasgada assim no chão, e uma roupa horrível, uma coisa horrível, gente, parecia um bruxo mesmo ali. E eu olhei, que me chamou atenção mesmo, como ele estava no meio da BR andando, com os carros passando e ele andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido ou acontecendo. E ele tinha na mão, eu me lembro bem, ele tinha na mão algo parecido como um machado. E na outra mão ele carregava um outro instrumento, como um negócio que arrastava assim no chão, sabe? Ele segurando, tipo um martelo, algo assim parecido. Ele segurando e arrastando no chão assim, ó, que é aquele trem esquisito, sabe? E as mãos dele eram as mãos, dava pra ver que não era mão de ser humano normal, eram as mãos bem magrelas mesmo, eram as mãos esqueléticas, bem estranha mesmo assim. E eu falei assim, quando
Aí até então, gente, quando eu vi isso, eu pensei que todo mundo estava vendo também. Eu pensei que era ali algo natural, sabe? Como, Bia, algo natural? Eu pensei que era uma pessoa normal, entendeu? Assim, alta, na hora, assim, me veio isso na cabeça, sabe? Uma pessoa muito alta que tava ali meio ruim da ideia, andando no meio da beca, aquela roupa, aquele trem esquisito, né? Mas eu não vi rosto, eu vi que ele era só um espírito negro mesmo, preto, né? Não deu pra ver ali a face. E eu olhei pra mulher e disse assim, ali, você tá vendo aquele homem no meio da BR ali, aquele trem esquisito ali no meio da BR? Aí a mulher falou, não, não, eu não tô vendo nada não. Quando você tá vendo isso? Sério? Não, você deve estar vendo coisa. Desse jeito que ela me disse. Aí bati assim no irmão, que é a esposa dela, perguntei, isso você não tá vendo não, irmão? Isso aqui, ali, irmão, eu tô vendo, tá ali. Não tô vendo nada não. Não, tá repreendido, não tô vendo nada não, desse jeito. E aí, daí pra frente, a partir de aí, o Espírito Santo, na hora que eles disseram que não estava vendo, ninguém que estava dentro do carro estava vendo, só eu via aquilo. Até aí, o Espírito Santo me disse, nesse momento, o espírito da morte andando na BR. Desse jeito, irmãos, eu escutei a voz do Espírito Santo dizer isso. Que era o espírito maligno da morte. O espírito que induz os acidentes nas BR, nas estradas. Gente, eu rupiava dos pés à cabeça, assim, ó. Meus cabelos rupiavam tudo, minhas pernas, meus pés. Era assim, algo assim, ó, sobrenatural. Sabe quando você vê algo que você não acredita que tá vendo? Algo assim que foge da compreensão humana. É isso, gente. Foi isso que aconteceu comigo. E quando eu olhei de novo, que eu fiquei olhando, ali não desaparecia, sabe? Ficou muito tempo assim, ele ali, sabe? Muito tempo não desaparecia. Que eu olhei de novo, eu já não vi mais. Sumiu. E vocês veem, a gente tava vindo de carro e eu tava vendo. Quando o carro passou, ainda continuei vendo. Quando eu olhei de novo, não vi mais. Que o espírito tinha ali desaparecido. E o Senhor me fez entender algo. Que existe mesmo. O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual não é brincadeira. Então, eu quero pedir aqui aos irmãos. Esse foi o intuito do meu vídeo, tá bom? De hoje, que foi o meu primeiro vídeo do canal. Não é algo inventado, algo feito da minha mente, não. Foi uma visão que Deus me deu com os olhos abertos. De algo materializado, de um espírito maligno, imundo, de morte no meio das estradas, no meio da BR. E eu estava ali, o Espírito Santo de Deus falou, pega o celular e grava. E fala isso, e conta a sua experiência que você teve. E eu quero pedir aqui aos irmãos, apresente ao Senhor tudo que você for fazer na sua vida. Apresente a Deus tudo que você for fazer, toda a decisão que você for tomar. Apresente a Deus. Coloque diante de Deus, peça a Deus proteção, peça a Deus livramento, peça a Deus direção da parte dele. Peça a Deus para confirmar a vontade dele na sua vida. Quando você for sair de casa, você não saia sem orar, ore antes de sair. Quando você for viajar, for pegar o carro, pegar uma moto, sair de a pé, seja como for, da forma que for, de ônibus, de qualquer forma, de avião,
Ore antes de sair de casa. Ore e apresente a Deus ali a sua vida. Apresente a Deus a sua família. Apresente a Deus os seus negócios, os seus projetos, os seus sonhos. Coloque diante dele a sua entrada e a sua saída, como diz na palavra de Deus. Apresente a Deus a sua vida por completo. Se você for tomar uma decisão, apresente a Deus. Se for ali na esquina, ore antes de sair de casa. Porque a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, que nunca pode acontecer. E às vezes a pessoa é pega de surpresa, talvez porque não orou antes de tomar uma decisão, porque não orou antes de sair, porque não orou antes. Então, meus irmãos, eu peço aqui humildemente, para o bem de cada um de nós, de vocês, orem a Deus em tudo, sobre tudo. Coloque tudo diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Porque você vai orar pedindo proteção, livramento. Você vai orar pedindo a misericórdia, a presença dele. E até o que não era para dar certo na sua vida, quando você começa a apresentar diante de Deus, começa as coisas a andar, as coisas dar certo. Quantos acidentes nas estradas, quantos acidentes de moto, de carro, quantos acidentes de qualquer meio de veículos, quantas mortes. Então, a gente não perde de forma alguma em orar a Deus e apresentar diante de Deus. Então eu quero aqui pedir a você, ore, fale com Deus, conte para Ele o seu problema, conte para Ele a sua ansiedade, coloque aos pés do Senhor a sua dor, a sua tristeza, a sua preocupação, porque aquilo que você não pode fazer por você, Ele fará por você. Ele tomará a sua dor. Ele vai se responsabilizar a partir de quando você colocar diante dele tudo na sua vida. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então coloque Deus na frente de todos os seus projetos e tudo vai sair conforme o querer e a vontade dEle. Tudo vai estar dentro da permissão dEle, tudo vai estar no controle, no livramento e dentro da vontade dEle, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um, que o Senhor Jesus possa falar o seu coração, ter falado com você através desse vídeo. Se você puder, me curte aí, curte o vídeo, deixa um comentáriozinho se o Senhor Jesus falou com você através desse vídeo, para que esse vídeo possa chegar mais longe e em mais número de pessoas possível. Quanto mais você curtir, quanto mais você me ajudar aqui, mais esse vídeo vai chegar em muitas outras pessoas. Então, que Deus abençoe a vida de cada um abundantemente. A paz do Senhor Jesus e que o Senhor Deus esteja com cada um de vocês.